Boa tarde, meu povo. Hoje, dia 5 de abril de 2025, estamos retomando aí, né, os nossos JEDs pós AV2. A gente teve uma pequena pausa, né, por conta da prova, aquela semana pós-prova, né, geralmente de entrega e tudo mais. Muito boa tarde, né, bom dia, boa noite aí para quem for assistir gravado também. Hoje a gente vai falar sobre FGTS, tá? E Boa aí. tarde, Enzo. Boa tarde! Queria falar contigo, Enzo, a menina. Pronto. Boa tarde, boa tarde. Como é o nome dela? Yasmin. Oi, Yasmin, tudo bem? Tá ajudando aí Oi. sua mãe. Muito bem. É, Vamos estudar? tchau, tchau. E aí, o pessoal, né, os alunos do professor Cláudio já caiu, né, FGTS na prova de vocês da V1, mas eu vou dar agora ao vivo, né, e aí, obviamente, não custa nada a gente relembrar. É muito importante, gente, agora que já passou a V1, agora que a gente já viu as notas e tudo mais, a gente começar a se planejar para a nossa AV2, tá? E aí, na nossa AV2, para os alunos da professora Aline, a gente vai ter trabalho, né? A gente vai ter pontuação extra para a prova, beleza? Geralmente a gente faz o trabalho uma semana, 2 semanas, geralmente 2 semanas antes da prova, porque eu coloco um questionáriozinho para vocês e aí eu utilizo esse questionário também para resolver algumas questões. Os alunos do professor Cláudio, né, vão ter uma atividade que vai integrar a nota da prova, né, vão ter que fazer a peça e aí ele já colocou a peça, o caso lá no AVA, então recomendo que vocês já vão dando uma olhadinha, tá certo? Porque é extremamente importante você fazer as atividades, seja ela atividade valendo pontuação extra, seja ela atividade valendo compondo, né, a nota da prova. A atividade do professor Cláudio ela ainda pode ser feita em equipe e tudo mais, então observe lá direitinho, né, os casos. Eu vou trazer também alguma coisa sobre isso, ou seja no grupo, ou seja gravar um vídeo comentando alguma coisa, enfim, vou estar trazendo isso para vocês também, para poder auxiliar, seja de, enfim, tirar dúvidas, qualquer coisa, vocês podem conversar comigo também, tá? Hoje a gente vai falar de FGTS, tá? Não vamos ver toda a unidade de FGTS. A gente vai falar hoje até as hipóteses de movimentação da conta, tá? Show? Tranquilo? Então, por aqui iniciamos. O FGTS, né, gente? O nome dele é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ele basicamente surgiu com o objetivo de acabar com a estabilidade decenal, tá? Teve muito antigo, né? Esse início do FGTS. Primeiro, começou um regime híbrido, né? Em que você, como trabalhador, poderia optar pelo regime do FGTS ou pela estabilidade decenal, mas é aquela coisa, né? Você imagina aí numa entrevista de emprego, sabe que a gente, um emprego nos dias atuais não é fácil, antigamente também não era fácil, né? Então, sei lá, 100 pessoas concorrendo ali à vaga. E aí a pessoa e perguntava: "Ah, você quer se você fosse contratada, qual regime você seria? Estabilidade decenal ou o regime do FGTS?" Aí você fala: "Ah, estabilidade decenal, é claro, né? Estabilidade decenal, ela, tá certo. Na segunda-feira a gente te dá um retorno." E aí nunca mais te dava um retorno, né? Porque, querendo ou não, a estabilidade decenal pro empregador, né? Era algo que se você passasse 10 anos ali, ele não poderia lhe dispensar sem justa causa, né? Então, muitas vezes ele não gostava tanto assim. Boa tarde para quem tá chegando. E aí, a partir da Constituição de 88, né, a estabilidade decenal passou a não existir mais, vigorando só o regime do FGTS, tá bom? Nós temos uma lei própria, beleza, do FGTS, é a Lei 8.036 de 90, tá? Importantíssimo que você já marque essa lei no seu VAD, já tenha o contato aí, porque você vai precisar dela, tá? Você vai precisar dela. Seja agora, seja para estudar para V3, seja para estudar para um futuro. FGTS é um conteúdo que sempre cai, tá? Principalmente essa parte de movimentação,
de alíquota, de percentual, é algo que sempre cai na nossa prova colegiada, tá? Então, basicamente, o FGTS é esse fundo aí, tá? Que o seu empregador vai depositar, certo? Mensalmente, 8% da sua remuneração, beleza? Então, quando você for ao final do mês, você vai receber a sua, no final do mês, né, no começo do mês, você vai receber o seu salário bonitinho, né? Você vai receber o seu contra-cheque, que vai ter os seus descontos, que vai ter, né, tudo bonitinho descrito. E o seu empregador vai pegar aquela sua remuneração e vai fazer 8% daquela remuneração e depositar numa conta, certo? Essa conta, ela é na Caixa Econômica. A gente vai já comentar um pouquinho sobre o agente operador do FGTS, tá? Boa tarde para quem está chegando. Então, todos os meses, mensalmente, seu empregador vai ter que depositar esses 8% na sua conta, tá? Enzo, esses 8% pode mudar, pode sofrer alguma alteração? Sim, a gente vai ver uma única hipótese que não vai ser 8%, que vai ser 2%, que é o aprendiz, tá? Mas sempre, quando perguntarem em qualquer canto para vocês, qual é, né, o percentual que é depositado mensalmente na sua conta do FGTS, 8% da sua remuneração, tá? Sempre 8% da sua remuneração. O FGTS também, né, está lá no artigo 7º da nossa Constituição, artigo 7º que fala, né, dos direitos dos trabalhadores, né, que a gente estuda lá em Direito do Trabalho 1, quase incansavelmente, né, a gente passa pelo artigo 7º, vou mostrar aqui para vocês. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aqui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tá? Perceba. A CLT basicamente só faz a previsão. E aí tudo o resto, toda essa parte que a gente vai ver de alíquota, de hipótese de movimentação, quem faz isso, quem faz aquilo, o dia que é para ser feito, tudo isso vai estar lá na Lei 8.036 de 90, tá? Então é muito importante que você marque essa lei, que você tenha esse cuidado, porque você não vai achar simplesmente olhando na CLT ou na Constituição ou algo assim. Vai estar nessa lei própria, beleza? Então, a gente vai trabalhar muito com a lei hoje, tá? Já deixei ela aberta aqui. Se você tem tá com seu Vadmec fácil aí também, com seu CLT, também recomendo que você abra, tá? E aí a gente lembra que vocês viram na unidade 1, né, a estabilidade, né, do Conselho Curador do FGTS, né? Então, agora fazendo o link, né, a ponte, vai ser essas pessoas que vão administrar o FGTS, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui. Boa. Então, é o Conselho Curador que vai fazer a administração dos valores, para onde vão ser utilizados os recursos, como que eles vão ser utilizados, né? Por mais que o empregador ele deposite, né, mensalmente os valores na sua conta, a gente sabe que na prática, né, se você tem um dinheiro no banco, né, um dinheiro não poupança ou alguma coisa assim, você sabe que na prática você está emprestando o seu dinheiro para o banco e ele está utilizando desse dinheiro para ganhar dinheiro. Então, no FGTS não é diferente, tá? Existem algumas operações que podem ser feitas, que são feitas com recursos, com verbas oriundas do FGTS, principalmente obras ali em relação a saneamento básico, obras de infraestrutura. Se você observar, provavelmente tem alguma informação dizendo que tem a logo lá do FGTS ou algo assim, porque a Caixa, né, pelo seu conselho curador, ela vai fazer toda essa operação. E aí, aproveitando para a gente falar disso, a Caixa Econômica Federal é o agente operador do FGTS, tá? O banco que vai operar e que vai cuidar desse dinheiro. Tá? Então, quero o meu extrato do FGTS, não estou conseguindo vir o aplicativo, não estou tendo acesso ao aplicativo, onde eu vou? Você vai na Caixa Econômica
e você consulta, você retira o seu extrato analítico do FGTS, por exemplo, tá? Então, a Caixa é esse agente operador, beleza? Todas as contas de FGTS são na Caixa Econômica, tá? E é basicamente lá que é concentrado tudo. E aí a gente vai na lei agora, para a gente poder dar uma olhadinha nesses artigos, né? O terceiro, o quinto e o sétimo também, tá? E aí aqui a lei, né, dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e dá outras providências, tá? E aí aqui, ó, artigo 3º, ó. O FGTS será regido pelas normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representantes dos trabalhadores, empregadores, órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Então, o conselho curador, como a gente viu, né, lá na estabilidade, ele é composto por toda uma parcela, seja pelos trabalhadores, seja pelos empregadores, por órgãos da administração, entidades governamentais. Então, é bem dividido justamente para poder buscar esse equilíbrio. A presidência do Conselho Curador será exercida pelo ministro de Estado do Trabalho e Previdência, ou representante por ele indicado. Tá? Então, o ministro do Trabalho é o presidente do Conselho Curador. Tá? Os representantes dos trabalhadores e dos empregados e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão um mandato de 2 anos e poderão ser reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou de forma alternada, como titular e suplente, pelo período consecutivo superior a 4 anos, né, como a gente comentou lá nas estabilidades, por mais que essas pessoas, né, do Conselho Curador do FGTS, elas não sejam eleitas especificamente para concorrer, né, para fazerem parte do Conselho Curador, elas passam antes por uma espécie de eleição e tudo mais, e aí dentro ali das respectivas centrais sindicais, das confederações, né, que é o órgão, como é que eu posso falar, o órgão... Existem 3 divisões, né, do sindicato. A gente vai estudar isso nas últimas unidades. E aí a confederação é esse órgão nacional, tá? E aí essas pessoas são escolhidas para serem os representantes dos trabalhadores. Obviamente, lembrando, os representantes dos trabalhadores, eles vão possuir a estabilidade, tá? E aí tem alguns parágrafos e tudo mais. Recomendo que vocês deem uma olhadinha por cima, mas nada muito interessante assim. E aí, bom assim, nada muito interessante. Deem uma olhada, mas não tem nada interessante. Mas enfim, o foco não é esse. E aí, o artigo 5º aqui, ó, que vai falar sobre as competências, ó. Estabelecer as diretrizes e programas de alocação dos recursos do FGTS de acordo com os critérios definidos nesta lei, em conformidade com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico, microcrédito e infraestrutura urbana estabelecidas pelo governo federal. Então, muitas obras aí de habitação, de saneamento básico, infraestrutura, são custeadas com recursos do FGTS, tá? Então aqui, ó, outras competências, ó, acompanhar, avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas aprovados, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS. Então, ver se fazer essa fiscalização, né? Se o dinheiro está sendo gasto da maneira correta, se os recursos estão sendo alocados para o que realmente deve ser, tá? Então, aqui, ó, adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, né, do gestor de aplicação e da Caixa Econômica Federal que prejudicam o desempenho e o cumprimento das finalidades. Então, você está vendo que está tendo alguma medida que não está sendo executada da melhor maneira. Então, o Conselho Curador tem que estar sempre fiscalizando ali para poder atingir esse resultado que é possível, que é o esperado, né? Não é à toa, gente, porque eles estão utilizando de um dinheiro, né, nosso, basicamente, né, de um dinheiro que são os nossos recursos, é basicamente o fundo de milhares de pessoas. Então, isso tem que estar sendo utilizado da maneira mais correta e tá sempre tendo essa fiscalização. Ah, Enzo, às vezes não tem. Aí, enfim, né? A gente faz direito e a gente sabe que o DVC, o mundo da lei, ele é muito bonito, né? Mas muitas vezes acaba que não há
o cumprimento efetivo. E aí, o artigo 7º, né, traz justamente a Caixa Econômica como o agente operador do FGTS, ó, e aí cabe à Caixa Econômica centralizar os recursos do FGTS, né, ou seja, estar todos reunidos numa única conta, manter e controlar as contas vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS, tá? E aí, enfim, cabe toda essa parte de informação sobre FGTS, dados, você consegue junto à Caixa Econômica. Hoje em dia, a gente já tem um aplicativo, tá? Não sei se vocês costumam ter acesso ao aplicativo, mas o aplicativo, inclusive, não só diz saldo, valores, ou diz se o seu empregador está depositando corretamente, né? Às vezes a gente acaba não verificando se esse valor está sendo depositado corretamente, mas é importante que se verifique, tá? Ele chega uma notificaçãozinha quando o seu FGTS é depositado, então é bem interessante você estar fazendo esse acompanhamento. E não se esqueça, né? Às vezes você passa ali 40 anos, 30 anos na empresa, mas você só pode cobrar ali os últimos 5 anos, né? A nossa prescrição, contados ali da data do ajuizamento da ação, tá? Então é importante que você esteja sempre verificando, beleza? E é basicamente isso, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Como nessa parte do FGTS a gente trabalha muito com a lei, tá? Eu trouxe os artigos principais, tá? E aí a gente vai fazendo sempre essa leitura dos artigos e tal, e voltando para os slides. Como a gente comentou, tá? A base de cálculo do seu FGTS é a sua remuneração, tá? E aí, pessoal, a sua remuneração, tá? Vai ser toda a totalidade dos seus ganhos, tá? Só que você precisa lembrar, você precisa observar que você recebe algumas verbas durante aquele mês, durante toda a sua vida como trabalhador. Essas verbas, elas podem possuir uma natureza salarial, como elas podem possuir uma natureza indenizatória. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o Neto, tá? Ele tá trabalhando para mim e aí eu preciso fazer que ele faça uma viagem a negócio. E aí eu combino com ele, ó, Neto, você vai custear a sua viagem. E aí você junta todos os comprovantes, todos os gastos que você vai ter com alimentação, com hospedagem, com transporte, junta todas as notas fiscais, me apresenta e eu faço a devolução para você, tá? Quando for, né, no mês da gente fazer essa prestação de contas, eu vou pagar ao neto e você há de concordar comigo que vai existir um valor que ele vai receber bem superior ao que ele normalmente recebe, né? Porque vão ter esses gastos que eu vou compensar, que eu vou fazer o devido pagamento. Então essas verbas, por exemplo, essas ajudas de custo, esses auxílios, né, eles são verbas de natureza indenizatória, tá? Ou então, esse mês a gente tá, vamos supor que a gente está em dezembro, precisa atingir a meta anual da empresa, e aí nós atingimos a meta, dobramos, triplicamos a meta, assim, vocês conseguiram um desempenho incrível, superando todas as expectativas, e aí você vai lá e recebe uma premiação, por exemplo, né, sobre aquele período. Essa premiação, ela tem uma natureza indenizatória, tá? Não possui uma natureza salarial, ou seja, isso não vai entrar no cálculo do seu FGTS, tá? Outra coisa, por exemplo, a participação nos lucros e resultados, na PLR. Então, dependendo do resultado da empresa, você ganha uma pequena participação, né, daqueles lucros. Também uma natureza indenizatória e não salarial, tá? Ou seja, não vai incidir o FGTS, tá? Então, o que vai incidir o FGTS? Suas horas extras, um adicional que você tenha, né? Adicional noturno, um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, tá? Então, tudo que tiver essa natureza salarial vai ter a incidência do FGTS. E, novamente,
a alíquota do FGTS, ela é de 8%, tá? A alíquota do FGTS, ela é de 8%. Enzo, por que você frisa tanto que a alíquota do FGTS é de 8%? Porque existem provas, certo? Questões na colegiada que perguntam exatamente isso. Qual é a alíquota do FGTS? Ponto de interrogação. Tá? Então, as questões perguntam dessa maneira, de forma direta, de forma simples, e muito provavelmente essa questão é considerada uma questão fácil, tá? Então é importante que você saiba. A única exceção da alíquota do FGTS é do aprendiz. O contrato de aprendizagem, ele possui uma alíquota reduzida, tá, gente? O contrato de aprendizagem, a gente vai aprender, beleza? Ele possui uma alíquota reduzida, tá? O contrato de aprendizagem, ele tem uma série de normas especiais, uma série de diferenciais, porque a gente está falando de um contrato de aprendizagem de uma pessoa que não está ali apenas trabalhando, mas ela está fazendo um curso de formação, ela está aprendendo alguma outra coisa, então não é simplesmente o trabalho em si, tá? Então tem uma série de diferenciais que a gente vai estudar e é bem interessante. Então, a alíquota do FGTS, ela é de 8%, com a única exceção do contrato de aprendizagem, que é um contrato que a alíquota vai ser de 2%. Então, já vi também questão na colegiada caindo exatamente isso. Fulano de tal possui contrato de aprendizagem com a empresa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, 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 tal. Qual a sua alíquota do FGTS? 2%, tá? Então, a alíquota do FGTS, 8%, tal. Exceção, a única é o contrato de aprendizagem, que a alíquota vai ser 8, que a alíquota vai ser 2%, tá? Eita, que desceu pelo lado errado. Então, a única exceção da alíquota do FGTS é do contrato de aprendizagem, tá? Por favor, gente. É realmente uma questão bem recorrente nas provas colegiadas, tá? Então peço que vocês tenham cuidado para vocês não errarem, tá? E aí, o artigo 28 da Lei 8.212, ele traz o que vai ser essas verbas, né, indenizatórias, o que vai incidir ou não o FGTS. Vou mostrar aqui para vocês. Uma lei previdenciária, tá, gente, aqui. Quem não fez ainda a cadeira de previdenciário e gosta de fazer, é uma cadeira bem interessante, tá? Então aqui, ó, artigo 28, salário e contribuição e tal, ó. Para o empregado avulso, empregado doméstico, como que funciona, tá? Então o artigo 28, ele vai trazer justamente... Opa, mais gente chegando, boa tarde, boa tarde. Então aqui, ó, ajuda de custo, tá? Isso não, você tem que observar. Às vezes, a questão pode trazer para você, tá? As verbas, né? Nessa situação, vamos supor que o neto recebeu R$ 1.500 naquele mês de auxílio viagem, sei lá, mais R$ 500 de PLR, mais R$ 640 de adicional noturno, mais R$ 1.000 de horas extras e tal. E aí, a questão pode querer que você calcule ou algo assim. Confesso que dificilmente, né, as questões pedem isso. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente já viu sendo cobrada, às vezes em OAB ou às vezes em concurso, tá? Uma questão que procura, que quer saber disso, ou pelo menos quer saber se você sabe como calcular. Às vezes, não é nem necessário você saber fazer a conta, mas saber como calcula, pelo menos, é importante. Ou seja, ela às vezes não quer que você saiba quanto é 8% de alguma coisa,
Mas ela quer saber que você compreende que o FGTS ele é 8% da sua remuneração, tá? Então é importante que a gente vai fazer algumas questões mais pra frente, beleza? Quando a gente, na próxima aula, finalizar o conteúdo do FGTS, vou trazer inclusive uma questãozinha para vocês que caiu na prova do último concurso para analista aqui do TRT7, que a questão pergunta, numa hipótese de rescisão do contrato do fulano de tal, que recebia tanto, teve um aviso prévio indenizado, não sei o que, como que seria essa rescisão? Quais valores o fulano de tal teria direito? Um dos valores que estava lá era o valor de FGTS, tá? Então é importante a gente entender como que funciona para caso caia a gente não ser pegos de surpresa, tá? A gente tem também duas súmulas que são bem interessantes. A súmula 63 e a súmula 305. A gente vai fazer a leitura e aí depois eu vou comentar. Primeiro, a súmula 63. Eu comentei com vocês aqui, né, que a remuneração, a incidência ali do FGTS compreende sobre horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, enfim, a súmula 63 fala exatamente sobre isso. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. E aí, outra coisa que a súmula 305 vai falar é justamente em relação ao aviso prévio. A gente precisa lembrar que existem duas modalidades do aviso prévio. O aviso prévio trabalhado, normal, você recebe e você trabalha. E existe o aviso prévio indenizado, que é quando o empregador vai olhar para a tua cara e vai falar: poxa, Catarina, desculpa aí, Catarina, mas é porque teu nome tá aqui na minha frente, tá? Não tô lhe demitindo, não. E se você trabalhar, você não vai ser demitida. Amém. Em nome de Jesus. Mas o empregador vai chegar: poxa, Catarina, não tô gostando de ti. E não quero mais te ver aqui. Tchau. Vá procurar outro trabalho. E aí você vai receber o seu aviso prévio, que é essa comunicação, né? O aviso prévio nada mais é do que essa comunicação que você vai ser dispensado. E aí você vai receber o seu valor, vai ser de maneira, né, indenizada, mas você não vai trabalhar. Não vai ficar em casa, vai procurar um trabalho, enfim, vai fazer o que você achar melhor, tá? E o FGTS, na sua maneira indenizada ou na sua maneira trabalhada, ela vai sim estar sujeita a FGTS, tá? Vai sim estar sujeita à incidência do seu FGTS. Então, ó, o pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para a FGTS. Então, esse empregador da Catarina, por exemplo, tranquilo, Jéssica. Qualquer coisa você assiste depois na gravação, tá bom? Então, o empregador da Catarina, ele deu o aviso prévio indenizado para ela. Ela ficou em casa. Ele tem que pegar aquele valor do aviso prévio, fazer o cálculo do 8% sobre a remuneração e fazer o depósito, tá? Ele é sim, tanto o aviso prévio trabalhado ou indenizado, é sim sujeito a contribuição do FGTS, tá? A gente fala que as verbas de natureza indenizatória não incidem sobre o FGTS, porém, contudo, entretanto, todavia, existe essa exceção do aviso prévio, tá? Então, o aviso prévio, ele está sujeito, sim, obviamente, né, à contribuição para o FGTS, seja ele trabalhado, seja ele indenizado, tá? E aí, o slide traz aqui pra gente uma OJ, tá? OJ 232. Essa OJ, gente, diz basicamente que caso, por exemplo, agora eu vou te botar noutra situação, Catarina. Vamos supor que a Catarina trabalha para mim, foi contratada pela minha empresa aqui no Brasil, normal. E aí eu chego para ela e falo: Catarina, eu tô querendo expandir, tô querendo ir para outro país. Sei lá,
Alemanha, tá bom pra ti, Catarina? Eu te demiti no exemplo anterior. Acho que a Alemanha tá um país ok, né? Aí eu chego, Catarina, tô querendo abrir uma filial na Alemanha. Pô, queria que tu fosse pra lá. Tu trabalhasse lá, que tu tocasse, que tu me ajudasse, tu fosse meu braço direito lá. Beleza? Tu, Catarina, pô, na hora, puxa, tu é doido, vamos. Tô lá já. E aí, durante esse período que a Catarina estiver trabalhando lá, na Alemanha, eu vou pagar o seu salário, vou pagar tudo bonitinho e, inclusive, fazer o depósito do seu FGTS na sua conta da Caixa Econômica normal, como se ela estivesse trabalhando aqui. Não muda absolutamente nada. A alíquota de 8%, a base de cálculo continua sendo a remuneração dela, as verbas de natureza salarial e tudo normal, tá certo? E aí, continuo fazendo esse depósito de 8%. Quem me diz isso, quem confirma, né? Isso que eu estou dizendo, é essa J232 do TST, tá? Então, vou botar aqui, ó, 232. Ela diz assim, ó: o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviço no exterior. Então, se você está prestando serviço para mim, né, no exterior, ainda assim vai ter a incidência do FGTS. É diferente, é claro, se a Catarina está lá já na Alemanha e aí eu contrato a ela, né, eu vou contratar ela sobre as leis da Alemanha. Aí é uma outra situação diferente, né, uma outra coisa. Caso, né, a contratação seja feita, né, com base na legislação brasileira e tudo mais, aí sim, obviamente, vai ter a incidência aí dessa OJ, tá? Então, questãozinha aí bem interessante, bem legal. Uma boa questão de prova, hein? Queria falar nada não, mas pega bastante gente. Outro ponto importante, gente, é que a gente precisa falar quem é o contribuinte e quem é o beneficiário do FGTS. Ora, quem é que paga mensalmente? Quem é que vai fazer o depósito mensalmente do seu FGTS? É o seu empregador. Então, ele é o contribuinte obrigatório do seu FGTS. E lembrem, gente, o FGTS ele é obrigatório. Seu empregador não tem. Ah, rapaz, hoje a Silvia, esse mês a Silvia não trabalhou legal. Não tá muito boa, não tá fazendo as coisas corretas, tá se atrapalhando. Eu não vou pagar o FGTS dela, não. Isso não pode ocorrer, tá? Ele é obrigatório o depósito dos 8% da sua remuneração. Então, o contribuinte é o seu empregador, beleza? O contribuinte é o seu empregador. E o beneficiário, é claro, é o trabalhador. É quem vai se beneficiar, quem é que vai usufruir, né, do FGTS. É o empregado, tá? Então, contribuinte, o patrão, o seu empregador. Beneficiário, o trabalhador, o empregado, tá? Quem diz isso para nós é o artigo 15 da Lei 8.036, que a gente vai visualizar. Cadê o artigo 10? Artigo 15. Para os efeitos previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o 20º dia de cada mês, tá? Observe, gente, se na sua lei, na sua CLT, no seu VADMECO, está até o 20º dia de cada mês, tá? Porque houve uma alteração, tá? Recente nessa data. Então, até o 20º dia de cada mês pode ser pago o FGTS em conta vinculada à importância correspondente a 8%. Então, comentei com vocês, está aqui, né? O artigo 15 nos dizendo que 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458. Justamente essas parcelas de natureza indenizatória. E a gratificação natalina também, tá? E aí, ó, parágrafo 1º. Entende-se por empregador a pessoa
física ou jurídica, de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontra-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária e ou subsidiária que eventualmente venha obrigar-se. O que é que esse parágrafo primeiro está dizendo para a gente? Esse parágrafo primeiro, ele basicamente nos diz que qualquer pessoa, qualquer empresa, não tem nenhum óbice a ser um empregador, seja ela uma pessoa física, uma pessoa jurídica, direito público, direito privado, algum ente da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, não tem nenhum problema, tá? Parágrafo 2º, obviamente, existindo, né, o nosso chope, né, as hipóteses, né, os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, a gente tem aquela pessoa como empregado e o seu patrão como o empregador. Parágrafo 2º. Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, alocador ou tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime próprio. Então, quem, né, é ali o beneficiário do FGTS? Todo trabalhador, pessoa física, certo? Que preste o serviço para o empregador, para o locador ou tomador de mão de obra. São excluídos, não estão sujeitos ao regime do FGTS. Os eventuais, os autônomos, os servidores públicos, civis e militares que possuem regime jurídico próprio, porque a gente vai estudar que existem servidores públicos que estão sujeitos ao FGTS, porque são concursos públicos que a modalidade da contratação é pela CLT, então está sujeito sim ao FGTS, tá? Parágrafo 3º, gente, traz uma informação muito importante. Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS na forma que vier a ser prevista em lei, tá? Essa lei, pessoal, é de 90, né? Então, justamente podem ter acesso numa lei que vai ser feita no futuro. Hoje, essa lei existe, né? A lei complementar número 150 de 2015. A gente vai daqui no próximo slide, se eu não me engano, a gente já fala sobre os trabalhadores domésticos, tá? Beleza? Tranquilo? Deu para pegar? Ó, o parágrafo 5º, gente. Eu vou ler o 4º antes aqui, ó. Considera-se remuneração as... Enzo, Oi. a lei complementar que tu falou, qual é o número? 150 de 2015. Obrigado. Nada. O parágrafo 4º, considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o artigo 16. A gente vai falar, tá, sobre os diretores não empregados, tá? Vamos segurar um pouquinho. Parágrafo 5º. O depósito de que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho, tá, gente? Então, se você tá prestando serviço militar obrigatório e afastou-se por acidente de trabalho, licença por acidente de trabalho, você teve um acidente de trabalho, está afastado das suas funções, continua sendo obrigatório o depósito do FGTS, tá? Agora, se você se afastou por outro tipo de acidente, um acidente comum, né, um auxílio-doença, sem que seja o auxílio-doença acidentário, enfim, ou está prestando serviço militar não obrigatório, não é obrigatório o depósito do FGTS, tá? Porém, contudo, todavia, se você estiver prestando serviço militar obrigatório e for afastado, né, por conta de um acidente de trabalho e estiver recebendo estiver ali no período, né, de licença do acidente de trabalho, é sim obrigatório o seu empregador continuar fazendo o depósito do seu FGTS, tá? Inclusive, já foi questão isso, de colegiada, questão
de OAB também, tá? Ó, o parágrafo 6º, ó. Não se inclui na remuneração para os fins devidos nesta lei as parcelas elencadas no parágrafo 9º, tá? Do artigo 28 da lei. Pode falar, Neto. Enzo, boa tarde. No caso dos dirigentes sindicais, né, no caso deles estarem sem remuneração, né, digamos que a empresa ele tá só no sindicato, é dirigente sindical, mas ele não tá prestando serviço na empresa, está prestando serviço no sindicato, na sede do sindicato dele, da categoria dele, e é sem remuneração, porque, de acordo com o que foi falado, tem empresa que paga, depende da empresa, né? Que o empregado fica trabalhando e, ao mesmo tempo, prestando serviço como no sindicato, dirigente sindical. No caso que se ele permanece trabalhando, obviamente que o FGTS tem que ser depositado. No caso dele não estar recebendo o salário dele, é sem remuneração, está só prestando serviço para o sindicato, como dirigente sindical. A empresa é obrigada também a depositar o FGTS ou não? Boa. Eu vou confirmar essa informação, né? Mas eu entendo que não. Porque quando ele está afastado das suas atividades, ele tá numa licença não remunerada. Então ele não vai receber por aquele período. Então, tipo assim, vamos supor que tu foi eleito dirigente sindical. E aí tu vai precisar de dedicação 100% lá no sindicato. Tu não vai ter como trabalhar, então tu vai estar todo o período nessa licença não remunerada. Então tu tá todo o período sem receber. Então, como que a gente vai calcular 8% de algo que não existe, né? Então, muito provavelmente você não vai ter direito nem ao FGTS, mas eu vou confirmar E alguma legislação pertinente, né, que trata sobre isso. Mas aí, não, no eu caso. acredito que não tem nenhuma legislação não específica, algum Mas, artigo que fala sobre isso. sim. No caso, Enzo, digamos que eu também tenho que pagar minhas contas. Aí, digamos que eu faço uma conta. Ó, eu não vou, meu empregador, ele não vai me pagar. Eu estou com dedicação total ao sindicato, sou dirigente sindical da minha categoria. Estou à disposição total do sindicato. Eu estou trabalhando, prestando serviço para a categoria, estou no sindicato. Nesse caso, se o sindicato me pagar me der um salário também. Ele pode fazer isso, e nesse caso eu posso ter vai ter que incidir o desconto dos 8% também para eu não ficar sem essa reserva. Entendi. Não vai É porque... possível isso? Entendi. Não vai porque, por mais que você esteja atuando lá no sindicato e tudo mais, você está atuando como um representante daquela categoria que foi eleito para aquilo. Você não está sendo contratado para atuar naquela maneira, né? Obviamente, o sindicato ele tem seu CNPJ e tudo mais, ele pode contratar, por exemplo, os seus serviços advocatícios. Então, vamos supor que você vai ser contratado para ser advogado do sindicato. Ele pode assinar sua carteira lá, tal. Você é advogado do sindicato e você é um empregado normal. Mas como dirigente sindical, não. Mas como sim, dirigente, não. sim. Você só realmente atua na defesa ali dos interesses da categoria. E aí, se o seu sindicato for muito atuante e, né, necessitar dessa sua exclusividade, infelizmente você vai precisar conseguir pagar suas contas de alguma outra maneira. Seja ele não poderia me dar pelo menos uma ajuda de custo, assim, como se fosse substituindo o salário, uma ajuda de custo, isso é possível, né? Um sindicato desse porte que necessite dessa dedicação tão grande, vai ser um sindicato grande que talvez consiga, né, dar uma mínima assistência àquela pessoa, né, um auxílio, uma ajuda, enfim, para poder se manter, né? Então, às vezes a gente pensa que você se dirigente sindical, só essas flores, né, da estabilidade, não sei o que, mas pode ter tem os espinhos, né? Contrapartidas também. Pois é, tem esses espinhos também que podem atrapalhar, beleza? Mas o outro ponto lá eu vou o FGTS não. Mas seguindo essa lógica, não teria como realmente, entendeu? Sim. Ok, obrigado. Nada.
E aí, ó, o parágrafo 7º, gente, traz justamente a questão que eu falei com vocês da alíquota reduzida, né? Ó, os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para 2%. Tá? 2%. Então, aprendizagem é o único contrato que possui uma alíquota reduzida a 2%. Ah, Enzo, quero fazer um contrato, vou aqui ser empregado, estou sendo contratado, e aí o meu patrão disse que o meu FGTS seria de 5%. Não pode, tá errado. Tá? Tem que ser de 8%. 8%. Beleza? Show, tranquilo. Como eu tinha comentado com vocês, a gente tem também a figura do empregado doméstico, que vai ser sim um beneficiário do FGTS. Ora, se o empregado doméstico é o beneficiário do FGTS, o seu empregador, ou seja, a outra pessoa física que está contratando os seus serviços como empregado doméstico, o seu empregador doméstico vai ser um contribuinte obrigatório do FGTS. Tá? Então vamos dar uma olhadinha lá na lei complementar. Antes da gente falar aqui dessa parte da porcentagem, vamos aqui no 22 primeiro. E aí, o empregado doméstico, gente, ele tem uma pequena particularidade. É que a sua própria relação é entre duas pessoas físicas. É uma pessoa física que está contratando outros serviços de uma pessoa física. Então, o empregador doméstico, certo? Ele, além de pagar os 8% da remuneração que seria sobre o FGTS, ele também vai pagar mensalmente o depósito de 3,2% do que seria a sua remuneração naquele mês e tudo mais, para o que? A multa, a indenização compensatória, certo? A gente vai ver daqui a pouco que existe, né, basicamente, uma multa que você recebe caso o seu empregado rescinda o seu contrato, né, sem justa causa, ou por culpa do empregador, ou culpa recíproca, enfim. E aí existe uma multa que é aplicada sobre o valor dos depósitos de FGTS. Como o seu empregador doméstico é uma pessoa física, existe essa possibilidade, né? Não é uma possibilidade, mas fez-se com que fizesse desse jeito, porque é algo obrigatório. Então, ele não vai depositar apenas os 8% da sua remuneração na conta vinculada. Ele vai depositar os 8% a título de FGTS e os 3,2% a título de pagamento da multa indenizatória, tá? Pagamento da indenização compensatória. Beleza? Como que vai cair isso para você? Pode cair simples, de modo fulano de tal é empregado doméstico, tal. Qual a alíquota de FGTS? Aí lá vai ter 8%, 11,2%, não sei o que. Quando você junta tudo, o 8% com 3,2% dá 11,2%. E aí você quer marcar esse 11,2%, mas não marque, você não vai fazer isso. Por quê? A alíquota de FGTS é 8% para todo mundo, exceto para o aprendiz. O 3,2% é referente à indenização, tá? A multa que, caso, por exemplo, aquela pessoa passou 20 anos trabalhando comigo, eu passei 20 anos depositando os 3,2%. Mas aí, na hora de rescindir o contrato, a rescisão foi por justa causa. Ou seja, ela não tem direito à multa dos 40% do FGTS. E aí, o que é que esse dinheiro vai fazer? Esse dinheiro da multa vai voltar para mim. É como se eu estivesse depositando, como se fosse uma poupança, né? E aí, aquele valor, se a pessoa não for, né, a rescisão for numa modalidade que não há incidência de multa, aquele valor vai retornar para mim.
Porque você imagina o contrário. Aquela pessoa está trabalhando 20 anos para mim e não tem o pagamento da multa. Rapaz, 20 anos de FGTS, uma multa de 40% é um valor bem considerável, né? Então tu imagina aí quanto que tu teria que desembolsar. Então por isso que existe, né, esse pagamento mensal de 3,2% referente à multa, tá? Então é 8% de FGTS e 3,2% de multa. Então, se lhe perguntar na prova qual é a alíquota do empregado doméstico de FGTS, você vai botar 8%, porque a alíquota do FGTS é de 8%. Os 3,2% é referente à multa indenizatória, tá? Então, o artigo 22 diz exatamente isso. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada empregado, designada ao pagamento da indenização compensatória por perda no emprego sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico disposto nos parágrafos 1º a 3º do artigo 18, que a gente vai ver daqui a pouquinho na Lei 8.036. E o artigo 34, ele fala justamente dos 8%. O simples doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, os seguintes valores: 8% a 11% de contribuição previdenciária, 8% de contribuição patronal, 0,8% de contribuição social e 8% de recolhimento para o FGTS e 3,2% na forma do artigo 22 dessa lei. Então, quando o seu empregador doméstico for fazer a guia do recolhimento, ele vai fazer uma guia única, que vai conter todas essas alíquotas aí que a gente tá vendo. Mas lembre-se, FGTS, ele é apenas, única e exclusivamente 8%. A única exceção é do aprendiz, que é de 2%. Os outros são de 8%. Beleza? O 3,2% é referente à multa, tá? Indenização. A indenização compensatória. Beleza? Deu para pegar, gente? É importante, porque cai questão na prova colegiada exatamente assim, nesse estilo. Fulano de tal, é empregado doméstico, não sei o que, qual a alíquota do seu FGTS? Tá? E aí muita gente quer marcar o 11,2%. Mas olha o tanto de coisa que é pago ao empregado doméstico mensalmente. Ele tem que pagar a contribuição, tem não sei o que, tem não sei o que, seguro, contra acidente de trabalho, e 8% do FGTS e 3,2% sobre a multa compensatória, tá? 8% é FGTS, 3,2% é em relação à multa compensatória. A gente tem também, pessoal, deu para pegar esse 8% e o 3,2%, porque isso é, sim, questão batata cair na prova, tá? É batata, sim, cair. Seja na prova colegiada, principalmente, tá? Tem uma, duas questões, geralmente, sobre isso. A gente tem também a figura, né, da mãe social, tá? E aí são, basicamente, né, casas que são instituições sem fins lucrativos, e aí de acolhimento, né, a menores abandonados, sem pai, sem mãe, que os pais responsáveis faleceram, não tem ninguém, enfim. Essas pessoas, né, é devido, sim, o FGTS, essas pessoas podem sim, né, estão sujeitas ao FGTS, a receber esses valores. E, como eu tinha comentado com vocês, a gente tem a figura do diretor não empregado, né? Não sei se vocês se recordam, lá quando a gente fala sobre isso lá em Relações de Trabalho 1, que existe, né, a figura do diretor não empregado. Porque dentro dos nossos requisitos para a relação de emprego, do nosso shopping, né, a gente tem a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a pessoa física. O diretor não empregado, ele não tem
certo? A subordinação, porque ele está aqui, ó, no topo, certo? Ele não é subordinado a ninguém. Porém, certo? É devido, né, o FGTS a essa pessoa, tá? A extensão do FGTS aos diretores não empregados, tá? Então, se a questão trouxer para você que é um diretor não empregado ou que não possui subordinação, não sei o que, perguntar se é devido o FGTS, você vai dizer que sim, certo? É devido sim o FGTS aos diretores não empregados. Quem diz isso? Artigo 16. Ó, diz aqui, ó. Para o efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo. Pode falar, né? Essa lei aí é a 10, ou é a 8.036. 8.036. Isso. É isso, né? Isso, artigo 16 da 8.036. Então, a anterior também, a mesma lei, que você está falando, a questão dos três, da indenização de três. é a 150. É a lei complementar 2015. 50. Isso. Tá confundindo aqui, obrigado. Nada. Então, é devido sim FGTS. Eles estão, né, protegidos ali, o FGTS aos diretores não empregados, tá? Como eu tinha comentado com vocês, a indenização compensatória, tá, gente? Basicamente, a indenização compensatória, ela, nas hipóteses de dispensa sem justa causa, vai ser de 40% sobre os valores que estão, né, depositados na sua conta do FGTS. E aí, pessoal, é importante que se você trabalhar em várias empresas, tá? Você vai ter vários depósitos de FGTS ali diferentes. E aí, claro, se eu estou naquela empresa, vai ocorrer a dispensa sem justa causa, a multa de 40% vai ser sobre os valores depositados daquela empresa naquele período ali, tá? Então, não eu vou pegar tudo que eu já ganhei de FGTS na minha vida para poder colocar aqui na multa. Não é assim. São os valores depositados, o montante depositado daquela empresa, tá? Multa de 40%. Existe também a possibilidade, né, da indenização compensatória, caso você seja dispensado, né, por culpa recíproca ou por força maior, tá? E aí a multa reduz a metade, tá? Vai ser de 20%. Culpa recíproca, Enzo. Quando o seu empregador e você cometem faltas graves. Então, por exemplo, o seu empregador deixou de pagar os seus salários. E aí você tá, por conta disso, não tá querendo mais ir trabalhar, tá chegando atrasado, tá ficando com desídia, preguiçoso, não sei o quê. Ou seja, os dois estão cometendo faltas graves. Então, aí vai ser por culpa recíproca. A multa vai ser de 20%. Por força maior, gente. Força maior é todo acontecimento inevitável, certo? E para a realização do qual este não concorreu. Ou seja, é um fato que eu não tenho como evitar. Uma pandemia, por exemplo. E aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de estabelecimento. Ora, a pandemia para um restaurante, por exemplo, que funcionava 100% presencial, sem delivery, é uma possibilidade de força maior? É uma possibilidade, né, de força maior. Agora, uma farmácia, será que pode dispensar alguém no período lá da pandemia e ter alegado força maior? Acho que não, né? É um pouco, né? Você imagina aí uma farmácia que teve aumento de compra de máscaras, de álcool em gel, de não sei o que, de remédio, babá. Não vai ser um motivo para força maior, tá? Então, a força maior, ela vai ser analisada caso a caso dentro daquele contexto que está sendo apresentado para vocês. Se vocês visualizarem que era de fato esse fato inevitável, que não tinha como mudar, que a pessoa não tinha o que fazer, aí, dependendo
de fato, pode ser força maior. Como eu trouxe para vocês, o mesmo fato para 2 ramos diferentes, um é força maior, o outro não é força maior. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Vou mostrar para vocês o artigo 18, né, lá da lei, que fala sobre a indenização compensatória. E nós vamos falar do artigo 20, tá? Gente, o artigo 20, ele é o artigo dos principais dessa lei, tá? Aqui o artigo 18, ó, aí ele fala, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. Parágrafo 1º. Na despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Parágrafo 2º. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca e força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%. Tá? Então lembre-se também que a legislação traz esse reconhecimento da Justiça do Trabalho. Tá? Então, culpa recíproca, força maior, pode ser reduzida para 20%, dispensa sem justa causa, 40%. Tá? E aí, o artigo 20, como eu comentei com vocês, é o artigo mais importante, gente. Assim, marquem o artigo 20, porque ele vai cair. Tá? Tenho certeza, com 99% de chance, que vai cair uma das hipóteses do artigo 20 na sua prova colegiada. Tá? Sim, é algo batata de se cair. Por quê? O artigo 20... ele vai falar das hipóteses de movimentação da sua conta. Quais são os momentos que você pode movimentar a sua conta do FGTS? Inciso 1 diz assim, ó, a despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior. Despedida sem justa causa, a indireta, gente, é a despedida por justa causa do empregador. Ou seja, seu empregador deixou de pagar seus salários, cometeu alguma falta grave, você vai e pede a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, Justiça do Trabalho, o meu empregador está cometendo umas faltas graves aqui, ó. Eu tenho que ser colocado para fora, recebendo todos os meus direitos como se eu tivesse sido dispensado sem justa causa. A de culpa recíproca e a de força maior. Todas essas dispensas você pode movimentar o seu FGTS. O 1A, ó, a extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 484A da CLT. Gente, o artigo 484A da CLT fala da extinção do contrato por comum acordo, certo? Por comum acordo. Na extinção do contrato de trabalho por comum acordo, você pode sim movimentar o seu FGTS. Enzo, eu posso movimentar todo o FGTS? Não, não pode movimentar todo o FGTS. Diz assim, ó. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade, o aviso prévio, se for indenizado, e a indenização sobre o FGTS, certo? Prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036. Então, diz o quê? Pode pagar a metade, aviso prévio, se ele for indenizado, e a indenização também da multa do FGTS, 20%. Então, pela metade, aviso prévio indenizado e multa da indenização do FGTS. A extinção do contrato prevista no caput desse artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, limitada até 80% dos valores do depósito. Então, Enzo,
se eu, em comum acordo com o meu empregador, decidir rescindir o meu contrato de trabalho, eu vou poder movimentar o meu FGTS? Sim, você vai poder movimentar o seu FGTS. Porém, a sua movimentação vai ser limitada até 80% dos valores depositados. Tá certo? Tranquilo? Show? Inciso 2 aqui, ó. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais, agências, supressão de parte das atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho ou falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida quando for o caso por decisão judicial transitada em julgado. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa faliu, extinguiu, se mudou, não existe mais, fechou tudo, acabou-se, não tem mais nada. É possível você movimentar o seu FGTS. Aposentadoria concedida pela Previdência Social, ou seja, se você conseguir se aposentar pela Previdência, você pode sim movimentar o seu FGTS. Falecimento do trabalhador sendo pago aos seus dependentes para esse fim, né? Habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo na conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. Então, se a pessoa, o trabalhador, falece, certo? Os seus dependentes têm direito ao movimentar o seu FGTS. Se ele não tiver dependentes, os seus sucessores, né, na forma da lei, podem também movimentar o seu FGTS. Pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional, concedida pelo âmbito do sistema financeiro da habitação, tá? Então você pode, né, utilizar o pagamento, o seu FGTS como forma de pagamento para compra, né, ali no âmbito, se você tiver contratado um financiamento habitacional, tá? Para você comprar, né, sua casa própria, tá? Também você pode, tá? Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário. Então, você pode amortizar. Ou a compra da casa própria, aparecendo aqui, ó. Pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria ou lote urbanizado de interesse social não construído. Tá? Então, você pode utilizar. A pessoa que contar com no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou empresas diferentes, tá? Pessoa também, ó, que seja a operação financiável nas condições vigentes, né, do sistema financeiro de habitação, tá? Então, eu vou já trazer para vocês os principais, tá? Mas a gente precisa visualizar todos. Tem uns que são mais importantes, tem outros que não. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários. Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes são acometidos de neoplasia maligna, tá? Gente, neoplasia maligna é o câncer, tá? Então, você, trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de câncer, pode sim movimentar o FGTS, tá? Aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente disponível na sua conta do FGTS. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave nos termos do regulamento. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, tá? A pessoa que tem mais de 70 anos pode depositar o seu pode movimentar, né, o seu FGTS.
Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. E aí tem, né, as condições aqui. Por exemplo, o caso lá de estado de calamidade pública, desastre natural que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É uma hipótese de movimentação do FGTS. Aqui, ó. Integralização de cotas do FII FGTS, não sei o que, não sei o que. Essas últimas aqui. Essa é importante, ó. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção de acessibilidade e de inclusão social. Pode falar, Rose. Zé Rose, deixa eu te perguntar, quando você falou aqui nesse inciso 17, as cotas do FII-FGTS, o que é esse FII-FGTS? Uma excelente pergunta, porque eu confesso que eu nem sei, ó. Deixa eu pesquisar. Beleza, aqui. deixa, obrigada. Deixa eu pesquisar aqui o que é. É um fundo de investimentos do FGTS. Uma maneira que você tem aí de investir seus faz-me rir, né? Aqui, ó. A gente vai aprender no próximo GED que existem duas formas de você movimentar o seu FGTS. É o saque rescisão, certo? Ou o saque aniversário. Então, tem aqui a possibilidade também de movimentação do saque aniversário. Anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes no anexo desta lei, observado o disposto no artigo 20D, tá? A gente vai visualizar também essas hipóteses, tá? Esse tipo de movimentação, saque rescisão ou saque aniversário. A qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R$ 80,00 e não houver ocorrido os depósitos ou saques por no mínimo um ano, tá? Então ali a pessoa tá com saldo inferior a R$ 80,00 e não tem nenhum depósito por um ano. A pessoa pode movimentar a conta do seu FGTS, tá, gente? Então assim, são muitos incisos, tá? Eu vou no slide aqui, ó, eu trouxe os principais, tá? Então, despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior. Se você sair da empresa também por comum acordo, também é possível, tá? Você movimentar o seu FGTS. Extinção da empresa, para você comprar a sua moradia própria. Se você for aposentado, né? Se você conseguir a aposentadoria pela Previdência Social, você consegue também. Se você passar 3 anos fora do regime de FGTS, ganhou na loteria, ganhou no jogo do bicho, ganhou no tigrinho, sei lá, virou empresário, qualquer coisa. Não é mais do regime FGTS. Você passar 3 anos fora, você pode movimentar a sua conta. Extinção do contrato a termo, né? Inclusive ali dos contratos por temporários, tá? Neoplasia maligna, se você tiver o câncer, né? Vírus HIV, então se você estiver no estágio terminal também pode. Para adquirir prótese ou órtese também, tá? Você pode fazer a movimentação. E no saque aniversário, se você for optante do saque aniversário. Beleza? Tranquilo, deu para pegar. Gente, essa parte das movimentações são muitas e é muitas coisas. Então eu recomendo que vocês leiam os artigos bonitinho. A gente vai resolver questão aqui, vai falar sobre hipótese de movimentação, tá? Também. E aí a gente vai visualizar isso na prática. Não se preocupem, tá? Pra gente finalizar, eu trouxe um videozinho aqui que não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo nesse estilo, né? Mas é numa empresa que já está há muitos anos, né, no mercado, e aí tem muitos, os funcionários estão há muitos anos na empresa também, e aí eles fazem um antes e um depois, né, dos funcionários, das fotos, e enfim, e aí você imagina como é que tá o saldo, né, do FGTS dessa pessoa, tá? Vou mostrar o videozinho bem rapidinho, só pra gente poder finalizar. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid.
E assim finalizamos, né? Eu fazendo propaganda para a empresa Flores, 66 anos aí de graça. Mas um vídeo aí que eu acho bem legal. Tem uns ali que não mudou nada, né? A pessoa em 1927 era de um jeito e em 2025 é do mesmo jeito, né? A pessoa já era velha, já nasceu velha, né? Quase. Mas brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado, tá? Mandei pra vocês o link da presença. Não deixe de preencher o link, tá? Clique, preencha o link aí do nosso formulário. Vou estar colocando a gravação no YouTube, tá? E aí depois disponibilizo o link pra vocês, tá, gente? E mando o material, beleza? É isso, meu povo. Forte abraço. Se cuidem. Contem comigo. E até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.